fluxo ou era seguinte, da 215 a 236? Ela dá a entender que vai apresentar isso aqui online. A Renata? Ela vai apresentar online, ela falou. Ah, então tá, gente. É porque eu não vi o coisa, gente, o chat, que eu tô aqui. Vamos começar então com a apresentação de vocês? Enquanto vocês estão aí, eu vou fechar aqui e vou fazer stories, tá, gente? Porque essa é a nossa vida atualmente. Fecha o microfone. Gente, qual é a senha aqui do... Já. É a UNB? É a sua senha. Vai ser do senhor. Já. Pode começar? Pode começar, Carla? Pode! Programa desgastante. Pode começar, Lili. Bom, então, a gente vai falar do capítulo 8 da Bell Hooks, né? Que ela fala sobre o amor em comunidade, que ela chama de uma comunhão amorosa. Agora Só tá? virar um pouquinho o computador. Ah, mais um pouquinho. Aí. Bom, que ela fala dessa comunhão amorosa, né? E no início ela começa falando sobre a referência que a gente tem dessa família nuclear, que é uma referência muitas vezes idealizada e fantasiada, né? De uma família, uma mãe, um pai, 2 filhos, uma família branca, e que poucas famílias são assim, né? E aí isso já me traz um pouco o que Engels falou naquele livro da origem propriedade privada, família, etc. Que a formação dessa família nuclear, ela serviu a certos interesses, né? Antes eram comunidades, tribos, e aí passou para essa família de 4 pessoas, na qual o pai, o patriarca, ele precisava da mulher reclusa ao lar para que ele tivesse certeza da paternidade, né? O trabalho reprodutivo, a gestação, para que esse filho fosse desse patriarca e ele pudesse passar a herança. E aí ela traz o quanto essa família nuclear ela passou por fracassos, né? Não só a Bell Hooks, mas uma literatura mesmo sobre esse tema, em que ela abre brechas para um abuso de poder, né? Porque são só as quatro pessoas, né? Teoricamente, então esse patriarca ele tem um controle absoluto, a mãe tem um controle secundário, né? Sobre as crianças, então fica muito a cargo deles dois, né? São as únicas referências, né? Da criação dessas crianças. E aí abre muita brecha para esse caos emocional, para essa disfuncionalidade que é vista na literatura. E em contramão disso, ela traz um pouco da família estendida, né? Que seriam os avós, os tios, morando com essas crianças, e aí elas teriam outras referências de criação, outras referências sobre bondade, essas questões. E, inclusive, ela traz, né, crianças que sofreram muito na infância, elas têm geralmente uma testemunha iluminada, né? Que é essa pessoa da família, cuja essa bondade, confiança deu uma esperança para ela além desses 2 pais, né? Além do que ela sofreu, assim. Mas ela falou também que essa família estendida não é uma garantia de uma família saudável, né? Teria que ter uma comunicação honesta e aberta, mas poderia ser também uma primeira experiência de amor em comunidade, essa família estendida. Aí ela traz também a amizade, né?
que a amizade também seria essa primeira experiência de amor em comunidade, alegria em comunidade. Inclusive, eu vou falar aqui um trecho do que ela fala da amizade. Lindo. Que seria o primeiro vislumbre de amor redentor e comunidade carinhosa. Aprender a amar em amizades nos fortalece de formas que nos permitem levar esse amor para outras interações com a família ou com laços românticos. Só que a gente vê que nem sempre a amizade é valorizada, né? Muitas vezes os laços familiares são valorizados mais do que a amizade. E, para além disso, também os relacionamentos amorosos, né, românticos. Tem uma supervalorização desses relacionamentos românticos em detrimento da amizade. E aí isso faz a gente criar uma codependência, né, porque você se baseia ali, se apoia e confia só na pessoa que você está no relacionamento romântico e coloca a amizade em um segundo plano, né, como se fosse secundária. Aquele amigo, por exemplo, que a gente tem, que todo mundo tem, né, esse amigo que namora e some, por exemplo. Sim. E aí eu fico pensando como tem duas coisas, né, relacionadas a isso. Primeiro, como é que a gente trata as amizades entre, por exemplo, sexos opostos na infância, que até hoje tem uma coisa de trazer para a lógica do relacionamento romântico, né, namoradinha. Essas campanhas aí de criança não namora, beleza, mas a gente sabe que a ideia está o tempo inteiro perpassando a lógica de o que é um relacionamento entre duas pessoas do sexo oposto, tipo, não pode ter amizade, desde criança. E a outra é como o patriarcado se beneficia dessa falta de amizade, né? Eu lembro de uma amiga que eu tinha, que a gente brincava muito na rua, assim, na rua da casa dela. Dava 5 horas da tarde, o pai dela ia chegar às 6 pro jantar. 5 horas da tarde, elas tinham que entrar em casa, desce o que desce, e tomar banho por conta dessa coisa da família. Não interessa o que estivesse acontecendo. Não interessa o que estivesse acontecendo, né? Se ela estivesse no meio de uma conversa às 5 horas da tarde, ela tinha que entrar para tomar banho, enfim. Porque a família é sempre mais importante do que todos os outros laços. No caso da família dela, era uma família relativamente ok. Mas e quando você não tem uma família ok? Então, e eu vejo que a gente, nessa perspectiva neoliberal, de laços muito esquisitos que a gente tem construído, se é que pode chamar de laço, a amizade vai ficando cada vez mais esfacelada e, curiosamente, talvez a gente tenha uma perspectiva de mais valorização da família do que das amizades, ou do trabalho, que de muitas formas é a nova família, né? Apesar dos laços serem também laços esquisitíssimos, porque não dá pra gente dizer, são laços esquisitos. Então, assim, se a gente permite, ou mais do que isso, estimula a construção desses laços sociais nas crianças, por exemplo, eu acho que isso faria uma diferença gritante. A gente sabe que a grande parte, por exemplo, das denúncias de abuso sexual acontece na escola, né? E a criança, até chegar a falar com um adulto, já teve aquela conversa com outras crianças, em quem ela confiou, né? É isso, podem continuar. Aí falando de relacionamentos românticos, né? Em que a gente, como a gente coloca esses relacionamentos românticos num patamar maior, né? A gente toleraria coisas no relacionamento romântico que a gente não toleraria na amizade, né? Por exemplo, abuso, aceitar grosseria, porque a gente idealiza, né, esse relacionamento romântico, coloca num pedestal que você tem que aguentar tudo em prol desse relacionamento. E aí a Bell Hooks, na contramão disso, ela fala em se ter uma ética amorosa, que você tenha, né, acesso à ética do que é certo e do que é errado, do que você aceita, do que você não aceita, igual para todos os relacionamentos, para amizade, para relacionamento romântico, para laços familiares. E aí isso é o que ela coloca, assim, nessa contramão. Vai passar um pouco para a Liliane agora. Pronto. Bom dia. Eu vou dar seguimento a esse mesmo capítulo, com a Sofia. Um ponto ainda, retomando esse tópico que a Sofia apresentou, que me chamou muita atenção, é essa ideia de que as amizades, elas nos fazem pessoas melhores para todos os relacionamentos. Né? Então, o fato de você exercitar esse estar com o outro, se colocar diante do outro, respeitar o outro,
numa condição de amizade, permite com que você seja uma pessoa melhor para estar numa relação amorosa, para estar junto à sua família. Então, ela coloca a amizade como um elemento central da nossa vida, né? Como algo que a gente deveria nutrir e que vai repercutir sobre as demais relações. Então, ela vai dizer que é um erro, muitas vezes, quando essa pessoa que está namorando, está num relacionamento amoroso, ela se isola, né? Ela fica ali muito presa àquela relação com o parceiro e ela acaba colocando a amizade nesse lugar inferior. Ai, posso falar outra coisa? Pode. Peraí. Essa hierarquia dos relacionamentos românticos, né? A hierarquia é uma coisa tão doida que eu fiz um story outro dia falando de autonomia. Falando de autonomia financeira, das mulheres terem dinheiro e tal. E alguém foi lá e comentou assim, eu ganho meu próprio dinheiro, mas meu marido gerencia melhor que eu. Então, ele fez cursos de finanças e eu entrego meu dinheiro para ele gerenciar. Aí, eu fui lá e escrevi, pois se eu fosse você, aprendia. Conhecimento dura para sempre. Já casamentos, né? Não sei. Casamentos não duram para sempre. Não pensando que o cara vai roubar o dinheiro dela e tal, mas que como a gente abre mão até do conhecimento sobre as coisas que são nossas e entrega, porque, veja, ela não entregou para uma irmã, ela entregou para o parceiro romântico dela. E divórcio, gente, ainda bem que vai ficar gravado, divórcio é esgoto. Você só conhece a pessoa na hora do divórcio. Antes você não conhecia aquela pessoa. Você conhece a pessoa quando você está se separando dela. Você não conhecia. Você vai ter ali ou o melhor ou o pior dela. No geral, não é o melhor, lamento informar. Então, a gente, né, dentro dessa lógica de amor, de codependência, que ela vai falar agora, a gente se torna tão codependente dentro dos relacionamentos amorosos, tem todas as narrativas, a narrativa de virilidade para os homens, de dispositivo de eficácia, ou seja, eu vou entregar, ele vai saber o que fazer. E aí, sobre dinheiro, na verdade, os homens, eles sabem menos o que fazer com o dinheiro que as mulheres. Famílias que são chefiadas por homens têm mais problema de gerência em vários níveis. Tá? Desde a compra de comida e de suprimento básico para crianças comerem, até investimento, rendimento. Pensem, percebam. Então, gente, vocês estão sem som, tá? Liliane, acho que você está mutada. Não sei se vocês estão escutando. Oi, pessoal. Não sei se vocês estão escutando, o microfone da Liliane está desligado. Rapidinho, a Beatriz Anete pediu para falar, e antes disso, isso, a gente vai perdendo a referência, e muitos relacionamentos abusivos podiam ser vistos como eu tenho um pacto com as minhas amigas, já faz muitos anos, que é o pacto do marido, que contempla duas coisas. Primeiro, todas entre nós, um grupo de amigas, a gente pode falar mal dos maridos umas para as outras o tanto que quiser, que a amiga não vai ficar com raiva desse marido e vai fazer cara de paisagem da próxima vez que encontrar com ele, independente do que tenha acontecido. E o segundo pacto é, em qualquer indício de que tem um abuso começando a acontecer, a gente se reúne meio que numa cúpula e a gente vai
tratar disso coletivamente. Todos os caras lidam bem com isso? Não, mas não tem opção. Quando vai começar o relacionamento, eu já aviso. Olha só, você está sendo vigiado. Fica esperto. Sim, gente, porque vocês percebem? E aí, principalmente no caso das mulheres, tem uma coisa de esculhambar a amizade feminina, de fazer a narrativa das mulheres competem, de ela não é sua amiga de verdade se ela está se metendo no seu relacionamento. Vocês imaginam quantos abusos a gente poderia evitar, quantos relacionamentos tóxicos a gente poderia ajudar a evitar se a gente compartilhasse essas coisas que são tão, né, são tão absurdas assim e que precisam ser compartilhadas. A pessoa que está vendo de fora, principalmente um amigo que está vendo de fora, ele tem condição de narrar aquela realidade para você de um outro ponto de vista e faz muita diferença. Né? Mas vamos esfacelar dividir para conquistar, né? Vamos esfacelar as amizades femininas, não gostar das amigas, não cuidar das amigas. Porque, prestem atenção, tradicionalmente, os amigos do marido vão para casa, a mulher cozinha, arruma petisco, cuida de ter a casa limpa e dá um jeito de sumir com as crianças lá para dentro. As amigas da mulher vão para casa, o que o cara faz no máximo? Some sozinho, sem as crianças. Né? Para dar mais espaço e liberdade. Ele fica servindo petisco? Ele está preocupado se tem cerveja gelada na geladeira? É raro, gente, tem, mas é raro. O que a gente vê no geral é uma coisa de se vira você com as suas amigas e de depreciação. Quando a gente começar a partir de uma perspectiva de fortalecimento da amizade feminina, né, eu acredito que muita coisa vai mudar. Eu não sei, mas na França até 1800 mais de 4 mulheres andarem juntas na rua, porque era considerado motim, era crime, tá bom? Vem junto com isso daí a história da fofoca. Você pega a fofoca, diz que mulheres estão compartilhando informações, são fofoqueiras. Esculhamba a fofoca, subvaloriza esse tipo de troca de informação, de falar sobre a vida do outro. Falar sobre a vida do outro é importante, porque você vai estabelecer um parâmetro, né? Os homens fazem isso, mas aí recebe outro nome. Companheirismo, que, né, é brother. A gente é fofoqueira. Eles fazem e falam, para num happy hour e fica, eu precisava fazer isso em termos de experimento científico. Eu já fiz o experimento, mas ele não foi científico. Eu trabalhei num lugar um tempo que era muito masculinizado, assim, muito homens. Tudo acontece no happy hour, para começar, e as mulheres não saem para o happy hour por quê? Porque elas estão cuidando dos filhos para os homens poderem ir para o happy hour. Laços são fortalecidos no happy hour, decisões sobre as empresas são tomadas no happy hour, não é na mesa de reunião. Tudo aquilo já foi combinado antes, no happy hour. E as mulheres não podem participar disso. Então, não é só isso que acontece, o fortalecimento de laços também. Né? Os caras bebem junto toda terça-feira. Querida, claro que eles vão desenvolver laços de amor ali. Em algum momento aquilo vai se desenvolver. Quando é que você tem tempo para sair uma vez por semana com as suas amigas? A gente, como pessoa, mulher casada, quando é que a gente prioriza? Eu priorizo, né? Assim, quando é que a gente realmente prioriza isso? Né? Tem toda uma série de coisas que vão tomando o teu tempo, principalmente o trabalho reprodutivo, principalmente o trabalho reprodutivo, mas o produtivo também, considerando que a gente tem que matar os leões, lidar com as antas, fazer parar de rir as hienas, o próprio trabalho produtivo demanda mais da gente, mas a gente tem que arrumar espaço para isso, gente, isso é mandatório. Ter amizades, e aí, mas eu tenho muitos amigos homens, ótimo, tem amigas mulheres também, dá seu jeito, porque é muito diferente. É completamente diferente. Sempre tive muitos amigos homens. Quando eu comecei a me relacionar e a aceitar e acabar dentro da minha cabeça com essa lógica de competitividade entre as mulheres, não só eu comecei a me relacionar com mulheres mais acolhedoras, por óbvio, né? Como também entendi como esse discurso é útil. Você só se relacionar com um homem na hora do vamos ver. Sim. Vai saber como fala. Nem sempre, mas não tem um entendimento. Sei lá, você passou por um aborto, tá? Pode ser um amigo, já aconteceu comigo. Eu comecei a perder um bebê, tá todo mundo fora de Brasília. Eu liguei para o cara que é o meu melhor amigo e ele foi e me levou para o hospital e cuidou de tudo. Cara, como eu queria ter uma mulher ali do lado. Porque não, ele resolveu tudo, ele é o praticão, né? Mas no fim, não adianta, porque não é a mesma vivência. Não é a mesma vivência. Eu queria, obviamente, minha mãe, né, comigo ali, mas eu queria qualquer uma das meninas comigo. E, sei lá, era um feriado, não tinha ninguém na cidade, enfim.
Então, não é que eles vão pular do barco só, mas é que não é o mesmo entendimento, gente. São vivências e lugares de fala e subjetivações completamente distintas. Peraí, desculpa, Beatriz, Bia. A Beatriz Zanetti. Era só para falar que o Você microfone tá mutada, Bia. tá Não, Tá me peraí, ouvindo você tá mutada agora? para mim, pelo menos. Tá me ouvindo agora? Sim. É só para falar que o microfone da Liliane estava mutado, então a gente que estava aqui online não escutou o que ela falou. Só para agora, na hora que ela for começar de novo, a gente escutar. Na próxima, você interrompe. A gente tentou, mas acho que vocês não escutaram. Pronto, voltou. Tá. Eu vou voltar um pouquinho, então. A gente estava falando que muitas vezes, quando você centra todo o seu interesse, a sua libido, a sua disposição, o seu tempo para uma única pessoa, e que muitas vezes quem acaba recebendo esse lugar é uma parceria amorosa, depois a gente teria os amigos como um lugar secundário, isso colabora para que a gente acabe se colocando de uma forma codependente nessa relação, porque muitas vezes você acaba tendo aquele relacionamento como sua única referência. E quando esse relacionamento acaba, por qualquer motivo que seja, você muitas vezes se vê sozinho, sem ter com quem contar, sem ter a quem recorrer, sem ter outras formas de se relacionar e de enfrentar aquela situação. E isso acaba, muitas vezes, deixando principalmente as mulheres numa situação muito vulnerável, né, diante desses relacionamentos. Então, a Rufus, ela vai falar da importância da gente nutrir todos os nossos relacionamentos com a família, com os amigos, e que essa dedicação a esses relacionamentos vai fazer com que a nossa forma de estar no mundo melhore e também reflita no nosso relacionamento conjugal. A gente vai ter uma repercussão dessas vivências de uma forma positiva no nosso relacionamento conjugal, e não o contrário, né? Porque muitas pessoas acabam, nesse momento em que encontram uma parceria amorosa, se afastando de tudo e de todos, e aí vão se dar conta da importância da amizade somente no momento em que esse relacionamento ele é rompido. Ela vai falar também da importância de viver em comunidade, de nutrir esses relacionamentos enquanto uma vivência comunitária, e só que muitas pessoas também ainda não se dão conta da importância disso, da mesma forma como não se dão conta da importância das amizades. Então, acabam procurando um certo grupo para fazer parte, mas nessa perspectiva de fugir da solidão. Eu estou sozinha, então tenho que procurar alguém, eu tenho que, às vezes, fazer coisas que eu nem gosto de fazer, mas é porque eu tenho que me integrar de alguma forma àquele grupo, para eu não me ver sozinha, para eu não estar bem, para eu não me ver desacompanhada, vamos dizer assim. E ela vai dizer que estar sozinha é fundamental para que a gente esteja bem em qualquer relacionamento. Então, saber estar sozinha. Se eu sei ficar bem comigo mesma, se eu me sinto bem na minha própria companhia, isso vai me dar base para me sentir bem nos demais relacionamentos. Se eu não sei estar sozinha e eu estou sempre procurando um relacionamento, seja uma amizade, seja um relacionamento amoroso, ou qualquer outro tipo, nessa perspectiva de não estar só, provavelmente isso também vai repercutir sobre as minhas relações. Então, ela vai dizer que saber como estar sozinho é central para a arte de amar. E ela vai falar da importância de estimular essa vivência comunitária. Ela vai dizer assim, para a gente não se iludir também, achar que vamos viver em comunidade, vamos ser amigos, vamos estar juntos, como se isso fosse um ambiente utópico, livre de conflito, livre de divergências, de até brigas mesmo, ou qualquer coisa do tipo. Então, estar em comunidade implica um esforço de todas as pessoas, não é algo que as pessoas vão estar totalmente alinhadas, mas é um exercício que colabora para o bem-estar coletivo. Então, ela vai dizer que é muito importante que a gente possa exercitar isso, possa exercitar formas de criar comunidade em todos os espaços que a gente ocupa.
E isso vai desde, assim, a oferta de um sorriso, olhar para aquela pessoa, chamar aquela pessoa pelo nome. Então, ela vai dizer que são pequenas ações que colaboram para que essa pessoa se sinta vista, se sinta fazendo parte ali daquele ambiente. Isso me lembra um pouco até a minha experiência, né, aqui em Brasília e também em São Paulo. No mestrado, eu fiz sanduíche em São Paulo. E aí, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, que todas as amizades que eu fiz em São Paulo eram com pessoas que não eram de São Paulo. Que estavam lá estudando, mas que não eram de lá. E aí, eu cheguei aqui em Brasília, eu percebo muito disso também, assim, é uma coisa que as pessoas não olham para você, você está passando, você não existe, você é só mais um no meio da multidão. E eu acho que isso é muito dessas cidades grandes, assim, que pensando em Norte e Nordeste, eu vejo as pessoas muito mais interligadas, mais receptivas, mais acolhedoras. Então, é uma outra dimensão de estar em sociedade que muitas vezes nas grandes capitais se perde, né? E acaba que as pessoas estão vivendo a sua vida, elas não vão parar para perguntar como que você está, o que está se passando. E aí lembrei agora até daquele caso daquela mulher que ficou em cárcere durante anos, né? Então, da importância assim, de poder ter um olhar para aquilo que está acontecendo em volta. Tem uma pessoa que está em cárcere aqui que é minha vizinha, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou me meter, né? Como se isso não tivesse uma implicação sobre todo o conjunto, sobre aquelas crianças, sobre uma série de coisas que estão envolvidas nisso, mas que a nossa tendência é simplesmente não olhar, porque não vai dar tempo, porque eu tenho muitas coisas para fazer se eu for parar para de alguma forma dialogar com alguém ou oferecer ajuda para alguém que está precisando. Isso vai demandar um tempo que eu não tenho. Então, acaba que as pessoas vão funcionando muito nesse automático e acabam perdendo essa dimensão mesmo do que é viver em comunidade. Desculpa. Eu acho que coisas bem mais simples também, né? Tipo, eu tenho muita mania de, quando eu vou ao restaurante, vejo pessoas na rua, eu falo, obrigada, meu bem, hoje, bom dia, meu bem. E eu tenho um amigo que quando eu comecei a sair com ele, ele falou assim, meu Deus, eu tô chocada como você é educada, sabe? Tipo, você chama todo mundo de meu bem. E eu fiquei tipo, gente, não tem problema nenhum, sabe? Tipo, não é um relacionamento romântico, eu não tenho interessado na pessoa, é só uma questão de educação mesmo, sabe? Tipo, não tem problema. Então, mesmo assim, não tenho tempo, sabe? Tipo, são as coisas muito pequenas que mudam, sabe? Ajuda bastante. Uhum. Nem sempre fazemos, né? Na maioria das vezes, não. Quando você faz, ficam chocados, né? Tipo, uai, gente, como assim? E ela vai falar dessa coisa do servir também, assim, de que de você se colocar, de que forma eu posso colaborar para melhorar o dia dessa pessoa, por mínimo que seja, né? Às vezes é até uma atitude assim, eu estou aqui, eu vou pegar água, alguém quer água, né? Então eu estou percebendo que essas pessoas podem demandar algo que eu já vou fazer e que eu poderia trazer. Então, são pequenos atos que ela diz que nos ajudam a construir essa comunidade. Ela vai dizer, podemos criar comunidade onde quer que estejamos. Podemos começar com um sorriso, um cumprimento caloroso, acho que faltou um S aqui, ou um O, quer dizer, um pouco de conversa, fazendo um ato de bondade ou reconhecendo a gentileza que nos é oferecida. Então, ela vai falar que são essas pequenas atitudes que todo mundo pode fazer. E ela vai falar mais à frente de um ponto muito significativo, que ela vai dizer o seguinte, deixa eu ler aqui. Aprendi o valor de dar sem esperar retribuição. Lembrar desses atos é importante. É muito fácil para todos nós esquecer dos serviços que mulheres oferecem oferecem aos outros todos os dias. Os sacrifícios que as mulheres fazem. Então, a Valesca até fala um pouco sobre isso na disciplina, estava falando, que a gente precisa de cuidado. Então, a gente está aqui reunido porque tem alguém preparando o nosso almoço. Ou então, a gente vai ter que chegar na hora e vai ter que fazer alguma coisa. Mas tem alguém que está fazendo por nós a todo momento. Alguém veio aqui antes e limpou a universidade para que a gente pudesse habitar esse espaço. Então, tem sempre alguém fazendo, cuidando das coisas para que a gente possa estar reunido, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa realizar. E aí, muitas vezes, esses atos de cuidado, eles são invisibilizados, né? Eles não são considerados
E há uma tendência nossa assim, não, a gente chegou aqui, a sala estava limpa, é isso aqui mesmo, né? Como se ela fosse permanecer limpa por meses. Não, alguém precisa vir aqui limpar. Alguém precisa estar lá no RU preparando o nosso almoço. Então, tem uma série de coisas acontecendo que são muitas vezes invisibilizadas, mas que são fundamentais para a gente viver em comunidade, inclusive. E deixa eu ver o que mais. Ela vai falar que muitas vezes esse processo de construir uma relação comunitária, ele exige que a gente cure algumas feridas na nossa primeira comunidade, que é a nossa família. Então, às vezes, existem questões muito mal resolvidas que a gente traz para essa vivência em comunidade. Então, a gente precisa primeiro olhar para isso que a gente não soube lidar, daquela dificuldade, daquela dor que foi se relacionar naquele primeiro momento conjunto, comunitário, para que a gente possa se abrir para essa vivência mais ampla em comunidade. E é isso. Aí a gente fica pensando que uma coisa alimenta a outra, né? Para você resolver os traumas da família, você precisa ter vínculos de amizade. E para ter vínculos de amizade, você precisa ter resolvido os traumas da família. É muito complexo, porque, na verdade, a gente precisa, desde sempre, ter esses laços sociais, né? Que não, e aí eu fico pensando que não podem ser desenvolvidos só na escola. Porque a escola é um ambiente controlado, programado, né? E fico pensando aqui nos meus filhos que estão em escola integral todo santo dia. Sim, eles não têm outra convivência que não seja na escola. E eu acho que isso é um fenômeno que está acontecendo com todas as crianças, né? Porque eles vão brincar na rua com quem? Tinha vizinhança, agora você tem condomínio, aí vai lá para a lógica do condomínio, que o Christian Dunker fala, né? Que também é um lugar cheio de coisas programadas, de regras postas. E é diferente. E, aliás, no condomínio você não pode nem brigar, né? Porque imagina, você brigar no condomínio, depois você desce pro parquinho e aí tem um amiguinho que você saiu no tapa lá. Não dá, os pais vão brigar também. Então, é uma lógica muito perversa, muito complicada. Enfim, obrigada, gente. Quem vai agora? Apresentar? Meninas, vocês estão aí? Bom dia, gente. Vocês estão me escutando? Sim, tá dando para escutar. Ele é maravilhoso. Mas ele é cheio de forte, né? Oi, queridas. Olá, bom dia. Eu vou compartilhar aqui a página do campo. Me dá aí para tirar uma foto dele. A Aline precisa de uma foto desse. Vou aproveitar e tirar, porque o meu tá no Kindle. Aí feio, né? Kindle. As meninas estão compartilhando no. Não, mas eu não li. Oi, gente. Ah, sim, por favor, vocês repliquem os posts que a gente faz do Psitrafem. A gente vai crescer o Psitrafem. Oi. Porque eu vou tornar ele um projeto de. Mostre para os amigos, eu vou tornar ele um projeto de extensão semestre que vem. Já tem semestres que eu tô para fazer isso, mas a gente precisa de um pouco mais de seguidores para justificar, entenderam? Meninas, tá com vocês. Esther, você tá com o microfone. Ah, não, não é você que tá com o microfone fechado, é eu que tô com o meu coisa fechado aqui, com o meu som fechado. Vocês estão ouvindo a Esther aí? Tá dando para escutar, gente? Oi? Sim, tá Sim, dando sim. E tá compartilhando os slides? Não. Ixi. Gente, eu botei para compartilhar. Lauren, tira aí. Deixa eu compartilhar a tela, então. Foi, Renata? Agora foi, Esté. Só Foi, coloca agora para apresentar foi. agora. Isso. Ah, bom. Bom dia, gente. Eu e a Renata vamos apresentar esse capítulo chamado Sexo, Raça e Classe nas Colônias, da Federici. Então, ela inicia esse capítulo falando um pouco sobre essa mudança de paradigma, né? Comentando que no Caribe, inicialmente, mulheres inglesas de classe baixa, que eram consideradas degradadas, ou seja, mulheres que não eram aptas nem para o casamento, nem para o trabalho doméstico, acabavam sendo relegadas aos trabalhos urbanos e às plantations, né, que é o termo que ela usa. E, em decorrência dessa convivência, muitas dessas mulheres acabavam se relacionando com homens negros e tendo filho com esses homens. Todavia, essa mudança de contexto, né, ocorreu a partir da institucionalização da escravatura,
que foi quando essas mulheres brancas, né, independentemente da classe social, ascenderam de categoria, né? Então, assim, inicialmente a gente tinha essa convivência, mas a partir dessa lei, dessa regra, essas mulheres passaram para um outro lugar nessa hierarquia, né, étnica, racial. E a partir dessa institucionalização da escravatura, né, os filhos de relacionamentos interraciais foram escravizados, né? E essas mulheres brancas, mães dessas crianças, foram condenadas. Então, houve uma ruptura muito intensa nessa relação que inicialmente era pacífica, digamos assim. E a autora também comenta um pouco sobre esse processo, pontuando que não foi um processo gradual. Pelo contrário, foi necessária essa intervenção da lei, né, propriamente dita, que realmente fez essa ruptura das relações. E ela cita essas leis aprovadas em Maryland e na Virgínia, em 1660, comentando que as relações entre negros e brancos deveriam ser, efetivamente, muito comuns, se para acabar com elas, considerou-se necessário recorrer à escravização perpétua, né? Então, assim, eu acho que era mais comum do que a gente imagina até hoje, né? Assim, realmente havia essa troca muito intensa entre negros e brancos, né? Mulheres brancas e homens negros. E ela também comenta, né, que essas leis que demonizavam os relacionamentos entre negros e brancos seguiam um roteiro da caça às bruxas, né? E até interessante, porque ela pontua que quando essas leis foram postuladas, colocadas, a caça às bruxas estava no final. Só que Europa. Isso, na Europa, estava na parte mais final dessa lei. E essas mulheres, essa questão da bruxaria, essa questão do demoníaco, estava sendo passada para os homens negros, né? Saindo um pouco dessa noção das mulheres e sendo retomada em relação aos homens negros. Em relação à expansão da noção de raça, né? Ela também comenta um pouco sobre essa mudança de paradigma nas colônias espanholas, né? Em que os colonos saíram dessa noção de dividir e conquistar, enquanto eles estavam em menor quantidade, né, quando eles não tinham esse poderio tão intenso, para esse paradigma da raça, em 1540, que foi quando a população mestiça começou a ameaçar essa percepção de privilégio, né? Então, enquanto estava tudo bem, enquanto era só eles ali, não tinha essa noção de raça, mas a partir do momento em que a população mestiça começou a ameaçar essa noção de poder, eles rapidamente utilizaram essa noção de raça, esse paradigma, né? Então, a raça começou a ser um fator-chave na transmissão da propriedade, sendo que pessoas mestiças, mulatos, não tinham direito a herdar nada, né? E também ocorreu esse estabelecimento de uma hierarquia racial, em que não houve só a separação de mestiços, mulatos e indígenas uns dos outros, mas também essa separação deles em relação aos europeus. Só que é interessante que ela pontua, né, que essa segregação foi apenas parcialmente bem-sucedida, tanto em decorrência da migração, da resistência indígena e também da redução da população, quanto em relação a esse grupo de pessoas europeias, de homens brancos europeus, que não tinham um poder aquisitivo tão forte assim, tão grande assim, que acabavam não se identificando com aquele colono que tinha muito dinheiro, que tinha muita verba. Então, acabava que ficava aquele grupo mais reunido em relação à questão socioeconômica. E também tem uma parte muito interessante que ela discorre um pouco sobre essa ligação entre as mulheres, né? Comentando que, diferentemente das sociedades caribenhas, onde as diferenças entre europeus e africanos aumentaram com o tempo, nas colônias sul-americanas se tornou possível uma certa recompensação, né? Então, a partir dessa lógica de separação, até que aqui na América, né, do Sul, houve essa certa recompensação, esse certo diálogo entre as mulheres, especialmente entre as mulheres europeias de classe baixa, mestiças e africanas, né, que conseguiam, apesar dos pesares, trocar informações, conhecimentos sobre temas relacionados a curas mágicas e remédios para o amor, né? Ela até traz a citação dessa autora Ruth Berra, que eu vou ler para a gente um pouquinho. As mulheres indígenas davam beija-flores às curandeiras espanholas para que os usassem para atração sexual. As mulatas ensinaram as mestiças a domesticar seus maridos. Uma feiticeira loba contou sobre o demônio a uma coiota. Este sistema popular de crenças era paralelo ao sistema de crenças da Igreja e se propagou tão rápido quanto o cristianismo pelo Novo Mundo, de tal forma que, depois de um tempo, tornou-se impossível distinguir nele o que era indígena e o que era espanhol ou africano, né? Então, assim,
De início teve essa troca, essa interlocução, só que no final já era algo completamente novo que colhia um pouco de cada conhecimento desse grupo de mulheres. Em relação a essa construção de uma nova hierarquia sexual, né, ela traz esse exemplo do México e do Peru, né, pontuando que essa nova concepção foi introduzida principalmente pelas autoridades espanholas. E ela cita como exemplo essa privação dos direitos das mulheres indígenas, né, que se tornaram objetos dos homens, né, propriedade de seus familiares homens. E uma das formas de dominação sobre essas mulheres indígenas foi esse sistema de compadrazgo, em que a autoridade em relação às crianças se tornou papel unicamente do homem. Então, essas mulheres não tinham voz, elas não tinham fala. E essas mulheres também passaram a ser obrigadas a seguir os seus maridos para as casas deles, sendo que isso é um costume que vai contra a cultura dessas mulheres, né? Dessas mulheres, que ia contra a cultura dessas mulheres indígenas, né? Então, essas mulheres muitas vezes eram obrigadas a seguir esses homens, esses maridos, para locais que eram, assim, notadamente conhecidos como campos de extermínio, em decorrência da poluição, né, de substâncias químicas das minas, que ficavam muito próximas à moradia deles. E, partindo também dessa forma de construir essa nova hierarquia sexual, né, foi postulado, especialmente pelas autoridades espanholas, sobre essa impossibilidade de separação. Então, essas mulheres não tinham o que fazer, elas realmente se tornaram objetos desses homens, desse sistema tão perverso. Um outro exemplo muito interessante que ela fala sobre essa construção de uma nova hierarquia sexual é a respeito da intervenção dos jesuítas franceses com os Innu, que era um povo indígena que residia no Canadá de uma forma muito pacífica, né? E ela comenta que, de início, esses jesuítas ficaram bem surpresos com o modo de vida dos indígenas, né? Positivamente, inicialmente. Nossa, como eles são generosos, nossa, como a comunidade é bonita, nossa, como eles não dão tanta importância ao status. Só que, com o tempo, eles também ficaram escandalizados com essa suposta falta de moralidade dos indígenas. E o que seria essa falta de moralidade? Seria essa ausência de concepções como propriedade privada, autoridade, superioridade masculina e, inclusive, essa recusa dos Inus em castigar seus filhos, né? Então, assim, bem revoltante nessa falta de moralidade dos indígenas. E partindo dessa noção, eles chegaram à conclusão de que eles deveriam ter que ensinar a civilidade aos Innu, a esse povo indígena. E como perspectivas que foram impostas a esse povo, eles trouxeram essa noção de que o homem é o senhor, de que na França as mulheres não mandam em seus maridos e de que a liberdade sexual e o divórcio deveriam ser proibidos e que a agressão aos filhos é algo razoável, é algo que eles deveriam praticar. Mas é interessante que ela apontou ao longo do texto que tudo isso tinha esse contexto macabro, digamos assim, né, de facilitar o estabelecimento dessa sociedade capitalista e também, especialmente em relação à agressão aos filhos, facilitar esse processo de cristianização dessas crianças, né, esse processo de manipulação mesmo. E ela também pontua que muitas dessas mulheres, né, tentavam fugir desses homens, só que esses franceses incentivavam com que esses indígenas fossem atrás dessas mulheres e, assim, utilizando essa desculpa, entre aspas, bem clássica, né, de que as mulheres que não obedeciam aos maridos eram demoníacas, eram fruto do demônio. Então, assim, realmente foi um processo de lavagem cerebral muito intenso, né, tudo tendo como objetivo essa constituição desse novo contexto, né, e em tornar... Né, Esther? Oi? No fim, elas eram bruxas, né? Exatamente, exatamente. Tudo com essa perspectiva, assim, de facilitar essa manipulação, né? Fazendo toda essa mudança de perspectiva de um grupo indígena, né? Para essa noção do grupo dominante. Eu acho que é isso, gente, da minha parte. Esther, posso só complementar isso que você trouxe? Acho que esse caso que ela cita dos Inus é um exemplo muito importante para falar sobre o poder disciplinador da igreja, né? E a função desse poder disciplinador dentro das sociedades. E, além disso, uma outra coisa também que a Silvia Federici vai trazer nessa parte que você colocou, e que eu achei muito importante de trazer também, é que ela vai falar que a discriminação sexual e racial, elas foram mais do que uma bagagem cultural que os europeus, os colonizadores europeus, eles trouxeram para as colônias, né? Mas sim, era uma tentativa de destruição de uma vida comunitária
e uma estratégia ditada por interesse econômico muito específico, né? Então, isso também é uma coisa muito importante de ser ressaltado. Mas, né, indo adiante dessa fala que a Esté muito bem trouxe, a Silvia Federici, então, ela vai aprofundar um pouco essas discussões sobre as relações instituídas nas plantations. É importante citar que ela vai falar sobre, especificamente, as colônias espanholas e sobre as colônias, algumas da América do Norte, né, como a Esther trouxe. Mas, né, só para trazer também um pouquinho sobre essa questão das plantations, né, não sei se todo mundo se lembra, já foi discutido anteriormente nos outros capítulos, mas eram, né, sistemas de produção agrícola desenvolvidos nas colônias europeias com forte caráter exploratório, tendo como característica a monocultura, em latifúndios, né, e voltado para exportação para as metrópoles, e muito forte, muito marcadamente condicionado por um sistema escravista, né? Então, nas plantations, até a abolição do do tráfico de pessoas escravizadas, as mulheres e os homens, as mulheres e os homens eram submetidos ao mesmo grau de exploração, né? Os agricultores, eles achavam mais produtivo e lucrativo fazer com que as pessoas escravizadas trabalhassem até a morte do que estimular sua reprodução. Então, desse modo, nem a divisão sexual do trabalho nem as hierarquias sexuais eram tão bem acentuadas em um primeiro momento nos sistemas de plantations, né? Então, desse modo, os homens africanos, eles não tinham uma dominação acerca do destino de suas mulheres e familiares, e as mulheres trabalhavam no campo bem assim como os homens, e também eram submetidas a castigos cruéis, até mesmo quando elas estavam grávidas, né? Então, a Silva vai comentar que poderíamos pensar que no sistema de escravidão as mulheres conquistaram, né, uma dura igualdade com os homens da sua classe. Só que ela vai refutar isso e falar que as mulheres elas nunca foram tratadas da mesma forma, né? Tendo em vista que elas recebiam menos comida, elas eram mais vulneráveis à violência sexual, dos seus senhores. Eram-lhe infligidos castigos muito mais cruéis, porque além da violência física, elas também tinham que lidar com a violência sexual, né, além dos danos que eram perpetrados contra os fetos que essas mulheres traziam dentro de si quando elas estavam grávidas. Você pode passar, por favor, Esther? Uhum. Mas aí ela vai dizer ao longo do capítulo que essa dinâmica das plantations e essa baixa diferenciação da divisão sexual do trabalho, das hierarquias sexuais, ela passou a ser alterada quando foi abolido o comércio de pessoas escravizadas e quando os fazendeiros começaram a adotar uma política de criação de pessoas que foram escravizadas, né? Então, esses proprietários das plantations, eles passaram de modo muito mais sistemático e intenso a controlar e regular as relações sexuais e os hábitos reprodutivos das mulheres que foram escravizadas, né? A Silvia Federici vai trazer que isso já ocorria desde o século XVII, mas que no século XVIII isso se intensificou devido à diminuição do fornecimento de pessoas escravizadas do continente africano, né? E aqui ela reforça uma tese que ela já trabalhou em outras partes do livro, né? Que é de ampliar e incorporar a análise da acumulação primitiva, fenômenos que não foram tão bem explorados assim na análise marxiana, né? Mas que são de capital importância para o desenvolvimento da acumulação primitiva de capital, né? Como é o caso da mecanização do corpo proletário e sua transformação, e no caso das mulheres, sua transformação em uma máquina de reprodução de novos trabalhadores, né? E ela também traz essa dimensão de que a demanda por trabalhadores, nesse caso, mão de obra escravizada, acaba gerando uma preocupação de natalidade, né? Sobre a quantidade de pessoas, o que tem como resultado a repressão das mulheres e a exigência do máximo da sua capacidade reprodutiva biológica. Só que esse fornecimento de mão de obras, esse baixo, né, fornecimento de mão de obra escrava, gerou uma coação de mulheres a procriarem. Isso tanto no continente europeu quanto nas colônias, né? E na Europa, isso se materializou com políticas de imposição da pena de morte para mulheres que faziam uso de contraceptivos. E nas plantations o cenário era um pouco mais diferente, né? Nas plantations, essa mudança para uma política de criação tornou as mulheres mais vulneráveis a ataques sexuais, mas trouxe algumas alterações nas condições de trabalho dessas mulheres, né? Como, por exemplo, a diminuição das suas horas de trabalho, a construção de casas de partos, o fornecimento de parteiras para assistir os partos dessas mulheres, e alguns direitos civis também foram ampliados. Mas aí a Silvia Federici traz que isso não significou a diminuição ou mesmo a extinção dos danos que eram infligidos às mulheres pelos trabalhos nos campos, né? E também os sofrimentos que elas tinham decorrente da sua falta de liberdade.
Mas aí, essa tentativa de ampliação da mão de obra trabalhadora por intermédio da transformação do corpo das mulheres em uma máquina de produção de novos trabalhadores foi malograda, né? E as taxas de natalidade dentro das plantations, elas continuavam anormalmente baixas. Então, a Silvia Federici, ela vai lançar mão de duas hipóteses do que poderia explicar esse malogro, né? Essa taxa de natalidade tão baixa. Então, ela vai, de um lado, discutir sobre a potência e a resistência dessas mulheres que foram escravizadas, ou, né, uma outra hipótese partindo para uma contracorrente, que seria na chave de uma debilidade, ou então de um enfraquecimento que essas mulheres sofreram a partir do trabalho a qual eram submetidas, né? Então, será que esse fenômeno da baixa natalidade foi uma consequência de uma resistência dessas mulheres à perpetuação da escravidão, ou será que foi por conta da debilidade física na qual elas se encontravam, por conta das condições às que estavam submetidas, né? Então, aqui ela vai estar uma teórica feminista que ratifica a ideia de que o principal motivo desse malogro foi decorrente da recusa das mulheres a procriarem, né? Mas como assim, né? Como é que se deu essas recusas? Porque a Silvia Federici vai trazer que a escravidão ela foi erradicada e quando aconteceu isso, houve o crescimento das comunidades de escravos libertos, né? A Silvia Federici ela não vai aprofundar muito essa temática de como isso aconteceu, com muita minúcia, mas ela traz assim à tona a importância da vida comunal, né, da vida comunitária, da sociabilidade para a emergência de resistência, né? Não à toa o capitalismo ele emerge justamente no esfacelamento da vida comunal, da vida comunitária, né? Que é isso que as meninas até mesmo discutiram anteriormente, que é o dividir e conquistar, né? Dividir para conquistar. Se relaciona muito com o que a Liliane e a Sofia trouxeram anteriormente sobre a importância dos laços sociais, né? Então, até pensei, subvertendo essa lógica do dividir para conquistar, a gente tem que pensar em unir para resistir, né? Você pode passar para mim, por favor, Esther? Então, esse ponto de resistência das mulheres que foram escravizadas, de recusa frente a esses mecanismos de mecanização do corpo, né, dessas mulheres, de explorar ao máximo da sua capacidade reprodutiva biológica, também acabou reverberando na reconfiguração da divisão sexual do trabalho, né? Então, as mulheres escravizadas, elas tornaram-se semi-libertas, vendedoras de produtos que elas cultivavam na roça, né? Pelo que eu entendi, essas roças que a Silvia Federici vai trazer são terrenos próximos às plantações destinadas às pessoas que foram escravizadas para o cultivo de alimento. Esses terrenos eles eram entregues a essas pessoas que foram escravizadas pelos fazendeiros, para que eles pudessem se sustentar, né? Mas por que esses fazendeiros deram essas terras para essas pessoas, né? Então a Silvia Federici vai trazer que essa doação se deu porque os fazendeiros assim o faziam, né? Pois economizavam no custo da reprodução da mão de obra. Então foi, né, benéfico para eles. Além disso, ela vai trazer também que esse acesso às roças também foi benéfico para as pessoas que foram escravizadas, né? Porque rendeu a eles uma maior mobilidade, uma possibilidade de usar o tempo destinado para o seu cultivo a outras atividades, além do fato de que as pessoas escravizadas elas teriam uma possibilidade de consumir ou vender, dando impulso assim à sua independência. Você passa para mim, por favor, Esther? E aqui uma coisa muito legal que a Silvia Federici vai trazer é que as pessoas mais empenhadas no sucesso dessas roças eram as mulheres negras, né, que comercializavam a colheita, reapropriando-se e reproduzindo, e reproduzindo as principais ocupações que elas realizavam na África. Isso me lembra muito dos debates que a gente suscita no Psitrafem sobre esse processo de feminização da pobreza, de quanto tudo isso foi um processo, né? E isso teve como consequência o fato de que as mulheres escravas acabaram possuindo um lugar dentro da economia das plantations, né, contribuindo assim para a expansão e a criação do mercado de alimentos dentro da ilha. Nesse caso específico, ela está falando das ilhas caribenhas. Além disso, as mulheres negras faziam isso tanto como produtoras dos alimentos que os escravos e a população branca consumiam, como feirantes ou vendedoras ambulantes das colheitas que cultivavam. Um outro resultado também disso tudo foi que as mulheres que eram escravizadas, elas entraram em contato com umas proletárias brancas, né? Essas proletárias eram servas por dívidas. E seus relacionamentos, eles foram marcados por uma certa ambivalência.
a Silvia Federici vai dizer, né, de um lado de uma certa hostilidade, porque essas proletárias brancas, elas sobreviviam também do cultivo e da venda de sua colheita, e às vezes elas roubavam os produtos das mulheres negras, ou tentavam impedir suas vendas, né, mas um outro contraponto que ela vai trazer é que também esse contato dessas proletariadas brancas com as mulheres negras acabou restando uma colaboração, né? Elas também colaboravam na construção de rendas, na construção de redes de compra e venda que escapavam às leis criadas pelas autoridades coloniais, né? Então, a Silvia Federici vai trazer que, apesar de haver uma legislação que tentava evitar que as mulheres vendessem os seus produtos, ou então para cercear os lugares em que essas atividades ocorriam, as mulheres continuavam ampliando suas atividades no mercado e o cultivo de suas roças, o que em algum momento chegaram-se a considerar como essas terras como sendo das mulheres, né? De tal modo que começou a se criar uma forma similar ao campesinato, algo que era muito comum à época, né? Alguns historiadores chegaram a comentar que antes mesmo de acabar a emancipação, a escravidão no Caribe já havia praticamente terminado, e as escravas, as mulheres que foram escravizadas, foram uma força fundamental durante esse processo, né? Que apesar das inúmeras tentativas de cerceamento de seu poder, elas deram uma forma ao desenvolvimento da comunidade escrava, da comunidade das pessoas que eram escravizadas e das economias das ilhas. E essas mulheres que foram escravizadas no Caribe, elas tiveram um impacto muito decisivo na cultura da população branca, sobretudo das mulheres brancas, por intermédio de das suas atividades, que é um pouquinho do que a Esté também trouxe, né? Mas em um outro cenário, mas assim, desses intercâmbios, né? Dessas atividades como curanderismo, digamos assim, de videntes, de especialistas em práticas mágicas e no domínio que exerciam nas cozinhas e no quarto dos senhores, né? Então, essas mulheres negras, elas eram vistas como o coração da comunidade que era escravizada. As mulheres, a Silvia Federici vai trazer que as mulheres africanas e crioulas, elas influenciaram as mulheres brancas, pobres, que acabavam se comportando como as mulheres africanas, né? Ele equilibrava uma bandeja na cabeça e andava com os filhos amarrados na cintura. Mas a principal conquista dessas mulheres foi a política de autossuficiência, né, que tinha como base a estratégia de sobrevivência e também a constituição dessa rede de mulheres. Então, as práticas e os valores ligados a essas mulheres, algumas autoras vão trazer, são um princípio fundamental do feminismo africano contemporâneo, né, e elas redefiniram a comunidade africana da diáspora. Então, a Silvia Federici, no finalzinho desse capítulo, ela vai trazer que essas mulheres criaram as bases para uma nova identidade feminina africana e as bases para uma nova sociedade comprometida com a reapropriação e a concentração nas mãos das mulheres dos meios fundamentais de subsistência. Você pode passar para mim, por favor, Esther? E no finalzinho desse capítulo, a Silvia Federici vai trazer a discussão sobre o capitalismo e a divisão sexual do trabalho, né, retomando alguns pontos que foram desenvolvidos ao longo do livro. E ela começa falando que a construção de uma nova ordem patriarcal, na qual as mulheres elas se tornaram servas das forças de trabalho masculina, né? Isso foi fundamental, foi crucial para o desenvolvimento do capitalismo. E a partir disso, se impôs uma nova divisão sexual do trabalho, na qual havia uma diferenciação das tarefas que as mulheres desempenhadas por homens e por mulheres, mas não só isso, né? Mas também uma diferenciação das experiências e vivências de homens e de mulheres, das suas relações com o capital e também com outros setores da classe trabalhadora. Essa divisão sexual do trabalho foi uma relação de poder, uma divisão dentro da força de trabalho, simultaneamente a uma grande acumulação de capital. E a Silvia ela vai insistir nesse ponto porque ela argumenta que muitas vezes se atribui o salto que o capitalismo deu na produtividade do trabalho por meio de uma maior especialização das tarefas laborais, né? E ela vai falar que não é bem assim, não foi só essa especialização das atividades laborais, né? Até porque as classes capitalistas teve muito mais vantagem com o processo de degradação do trabalho e da posição social das mulheres e dessa posição social das mulheres do que com a especialização do trabalho. E aqui ela vai reafirmar sua tese de que a diferença entre homens e mulheres e o disfarce do trabalho invisibilizado e não remunerado das mulheres sobre uma pretensa inferioridade natural viabilizou o desenvolvimento do capitalismo, né? Ampliando a acumulação de capital. E servindo também em alguns casos, ela vai dizer, né, para escamotear o antagonismo de classes
ficando muito mais preso para o antagonismo entre homens e mulheres. Então, desse modo, diante de todo esse cenário, né, a Silvia Federici vai trazer que o capitalismo ele foi erigido sob a égide das diferenças, das desigualdades, das hierarquias e das divisões entre trabalhadores. E os homens foram muito cúmplices durante todo esse processo, né? Mas ela vai falar que o poder que os homens impuseram sobre as mulheres não foi feito sem nenhuma consequência. Ela vai falar que isso foi pago pelo preço de uma autoalienação e da desacumulação primitiva de seus poderes individuais e coletivos, né? Mas o que é esse processo de desacumulação primitiva e tudo mais? Isso aí são cenas para os próximos capítulos, né? A Silvia Federici pretende abordar mais essas questões no capítulo 3, e eu acho que é isso, né? Essa parte acaba sendo um pouco mais curta para o tamanho da discussão que essa temática rende, né? Mas acho que é um bom norteador para a gente pensar sobre muitas coisas. Sobre essa resistência que foi feita, né? Que todo o processo não foi de passividade, mas sim de muita resistência, e de como essa resistência também foi possível através de uma vida comunitária também, né? Através de estabelecimento e fortalecimento de redes. Mas acho que é isso. Uau! Olha, primeiro, deixa aí, né? Não sei. Primeiro, eu quero dizer para quem vai assistir depois que a Renata e a Esther são alunas de graduação. E aí, vocês vejam a qualidade, né, da apresentação dessas duas. Eu estou positivamente impressionada, não que eu esperasse menos de vocês, não é isso, mas eu acho que o elogio cabe, um pleno domínio disso. Agora, falando especificamente do conteúdo, gente, eu estava fazendo post aqui agora, que a Aline, nossa senhora, que a Aline vai colocar no Instagram, e aí eu escrevi sobre esse livro, né? Assim, tome um tempo com ele, porque o conteúdo é tão duro de digerir e vai mostrando para a gente tanto um outro ângulo da história. Essa última coisa aí que a Renata estava falando, sobre sobre em que bases que o capitalismo foi erigido, né? Como que ele se constrói, e foi com base no nosso trabalho, oculto, invisibilizado, desvalorizado, porque se a gente não tivesse desvalorizado, não pago, gratuito, inclusive de reprodução humana, né? E que não deveria ser pago, mas deveria ser valorizado ao extremo. E como que... Aí ela fala, não sem consequência para os homens, porque é claro que os homens estão pagando um preço por isso também. Aí o diálogo com a Bell Hooks me remete àquele livro dela lá, que eu também tenho um trânsito com ele de ir e voltar, porque é muito difícil de digerir as coisas, né? Assim como a Silvia Federici é difícil de digerir, porque você fica assim, né? O mundo não foi sempre assim, e a gente tá, não tem outra palavra, a gente tá se lascando tem um tempão, e quando é que isso acaba? E aí a Silvia, a Bell Hooks, no outro dela, que é a vontade de mudar, ela fala do ressentimento que os homens têm por não poderem conviver com aqueles que amam, não poderem estar com aquelas pessoas que eles amam, que no caso é a família, ou mesmo os amigos, porque eles têm que pagar o preço dessa escolha que foi feita anteriormente, que diz que alguém vai ficar cuidando para que eles possam prover. E é bom a gente lembrar que a Silvia destaca que isso vem com a acumulação do capital, absurda acumulação do capital. E que a gente nunca teve uma acumulação de capital tão grande como a gente tem nesse momento do mundo, dentro dessa lógica de capitalismo improdutivo que a gente está, né? Porque o nosso capitalismo hoje é absolutamente improdutivo. Confere? Confere, gente. Confere. O que se produz? Eu não sou contra a Bolsa de Valores, mas a pessoa que especula na Bolsa de Valores, ela está produzindo o quê? Está dividindo. E está dividindo? Ah, mas ela consome mais. Ok, mas ela produz o quê? Então, a gente tem capitalismo produtivo. Né? Não estou falando só de produzir coisas, não, produzir ideias também. Mas ela produz o quê? Ela não produz nada, ela especula. Não estou dizendo com isso que a Bolsa de Valores não deveria existir, mas há pessoas que vivem só de especulação nisso. Hoje são muitas, né? E aí, assim, é inclusive engraçado, porque se você for parar para pensar, é meio ambíguo, porque ela explora as pessoas, ela explora não, ela vive da exploração das pessoas que estão explorando. Então, assim, ela não trabalha para as pessoas que estão explorando, né? Porque os donos das grandes empresas
estão explorando. Ele não é explorado por eles, ele explora a exploração. É como se fosse meio um parasita na história, percebe? É muito doido a gente pensar nisso e pensar, sei lá, talvez isso seja inclusive um furo no sistema, não sei. Reflexões a serem feitas. Mas a gente tem um capitalismo improdutivo, que produz além do que a gente precisa e que não funciona só para produzir o que a gente precisa. Funciona, né, muito, muito além. E como que o trabalho feminino entra nesse lugar de invisibilidade e desvalorização, o tempo todo. É duro a gente constatar isso, né? E a gente perceber como que a gente ainda tem que falar, vai ter que falar disso por muito tempo. Porque eu sinto, não que eu não tenha esperança, mas às vezes eu sinto que falta um bocado ainda para a gente caminhar, principalmente quando a gente entra nessas crises econômicas. Não sei se vocês viram, mas o grupo da Valesca, uma aluna da Valesca fez uma pesquisa sobre fome e gênero. E aí as coisas que foram publicadas no Instagram dela tinha a ver com as falas das mulheres na pesquisa, né? As coisas que as mulheres escreveram na pesquisa. E aí, assim, basicamente, o que você entende? Que os homens estão pouco preocupados com a questão da fome, desde que eles garantam o deles. E as mulheres desesperadas em função dos filhos e dessa coisa toda, né? Muito duro, assim. E aí você pensa, a mulher está preocupada com o filho, mas ela no mercado de trabalho vai estar sempre mal posicionada, até que a gente consiga mudar essas lógicas, é muito complicado. Também estava vendo uma outra coisa no Instagram, do cara falando da mulher que para a vida para poder cuidar dos filhos. Aí tá, o casal casa, é um contrato. Ela fica, né, um contrato de comunhão de bens. Beleza. Aí ele vai trabalhar porque ele vai ganhar mais no mercado e ela vai ficar em casa cuidando dos filhos. Aí, 17 anos depois, eles se separam. O cara, no geral, não quer dividir o patrimônio igualmente, porque afinal de contas, na cabeça dele, foi ele que construiu. Mas a mulher estava lá cuidando das coisas para que ele pudesse construir. Aí ele não só tinha que dividir o patrimônio igual, como não, assim, não basta dividir o patrimônio igualmente, ela tinha que ficar com mais, porque o apagão de 17 anos que ela vai ter no currículo vai impedir que ela consiga estar em posições mais qualificadas por um longo período. Percebem? Então, assim, eu falo para todo mundo, gente, não abandona sua vida profissional para poder cuidar de nada. Já que o que temos hoje é isso. Você vai ser reconhecida e remunerada dentro de uma vida profissional, produtiva, né? Hã? Ou não. Ou não. Mas na reprodutiva, você não vai mesmo. A Renata? Não, eu só queria trazer um dado, na verdade. Acho que é um dado até conhecido, mas acho que é importante a gente citar, né? Aquilo que a Silvia Federici já falou, que o que eles chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado. Não sei se, mas eu acho importante trazer isso à tona, né? Que isso gera lucros e acumulação de capital até hoje. E tem um relatório da Oxfam que vai falar que o trabalho não remunerado realizado por mulheres representa cerca de 10,8 trilhões de dólares anualmente. Né? Então, todo esse trabalho, todo esse dinheiro conquistado à custa de um trabalho invisibilizado, um trabalho não remunerado. Então, acho que é importante trazer esse dado também à tona. E que é, gente, uma modalidade, se a gente for parar para pensar de maneira muito filosófica, é uma modalidade de escravização da mulher. Porque a mulher não tem como dizer que não vai fazer esse trabalho. No prefácio do livro Trabalho Feminino, no prefácio não, no capítulo que eu escrevi do Trabalho Feminino, eu conto do dia que eu descobri que eu ia ser dona de casa para sempre, né? E o sentimento que me acometeu naquele dia foi dos piores que eu já experimentei em toda a minha vida. Dos piores, assim, porque eu olhava para minha mãe administrando a casa e pensava, eu não quero essa vida para mim. Mas só tem desse jeito. Só tem desse jeito. Não tem como a mulher chegar e falar assim, eu não quero ser dona de casa por um dia. Né? E, no geral, não é nem fazer a tarefa de casa, é você fazer sozinha a tarefa, aquela tarefa toda, né? Eu e o Renato, a gente divide tudo em casa. E eu ainda estou sobrecarregada, né? Fico pensando como é que... Eu não sei como eu dava conta. Não só quando eu estava sozinha, como quando eu estava sobrecarregada por outros homens em outros relacionamentos. Eu não sei como eu dava conta, porque eu tô mega sobrecarregada. Né? A gente ficou domingo cozinhando até as 4 horas da tarde para deixar a comida pronta para a semana. É exaustivo. E aí eu fico pensando nas mães que estão aí, até que enfim, falando de várias, né,
vários desses assuntos no Instagram e problematizando. E mais do que isso a gente está falando do trabalho visível da mulher, porque tem o trabalho invisível. O cara senta para ver televisão. Tô falando de relacionamentos heteronormativos, obviamente, né, gente? Ele senta para ver televisão, a cabeça dele faz uma tela azul. Eu sento para ver televisão, tá a lista de compras do mercado, o dentista do menino que eu não marquei, o médico do outro que eu não confirmei, tá sem pesar o outro fulano, eu não tomei a 4ª dose da vacina, sabe? A cabeça assim. Então, a gente tem um desgaste cognitivo em função dessa sobrecarga de trabalho, que é, às vezes, pior do que a própria sobrecarga de trabalho. O desgaste mental que a gente tem de ficar fazendo essa gerência silenciosa, isso é silencioso, não aparece. A vontade que eu tenho é de sair falando o dia inteiro. Eu tinha uma amiga que falava isso, que ela falava que ela se mudou para os Estados Unidos com o marido, e aí o marido foi trabalhar num organismo internacional, ela pediu licença, né, não remunerada, para poder trabalhar. Aí ela começou a ver que no discurso dele estava aparecendo uma história de você fica em casa o dia inteiro. O que ela começou a fazer? Cada tarefa que ela fazia, ela mandava para o WhatsApp dele. Ah, agora arrumei a cama. Agora eu recolhi o lixo. Agora eu limpei a bancada da pia dos banheiros. Agora eu estou saindo para ir ao supermercado. Né? Agora eu fiz as compras. Agora estou colocando no carrinho. Agora estou tirando do carrinho e levando para dentro de casa. Agora estou limpando tudo e colocando no armário. Porque como a gente não fala sobre também, a gente não narra, vai ficando cada vez mais invisibilizado. É a história da máquina, mas você só põe na máquina a roupa. Claro, a roupa é separada, ela se auto-separa, né? Sozinha, sem ajuda de ninguém. Ela caminha pro varal. É só ligar, lava e seca, assim, ela vai sair uma munha no Brasil, porque as secadoras daqui só servem para isso, para deixar a roupa parecendo papel amassado. Endon. Então, a gente tem que falar, vocês aí que estão em relacionamentos heteronormativos, fiquem jogando na cara, porque parece às vezes que é o único jeito, sim, né? Outro dia, coitado do Renato, ele virou para mim e falou assim, não, vou ali na sala fazer um relax, do tipo, depois do almoço, eu relax do quê? Tu não fez nada o dia inteiro? Ele não fez mesmo, ele tá de licença, ele, que isso? Coloquei a louça na lava-louça, eu, relax do quê? Você cansou de fazer um negócio desse? Tipo, eu já trabalhei uma tonelada. Oi, Raia. Peraí, deixa eu virar para você. Mas, enfim, deles não... Aquela questão do cara também, né? Tipo, você não precisa saber só da sua rotina, você precisa saber também da outra rotina, né? Eu moro com meu companheiro e todo dia ele me pergunta, o que você tem pra fazer hoje? Eu falo, cara, você sabe a minha rotina, sabe? Tipo, não é como se toda semana eu fizesse uma coisa diferente. Eu tenho aula 4 e segunda, eu tenho reunião de fotografia nas terças-feiras, quinta e sexta eu trabalho. E, tipo, é toda semana. O que você tem pra fazer hoje? E eu sei tudo que ele faz. Então, tipo assim, tem reunião tal dia, você tem que fazer tal coisa tal dia, seu prazo é tal dia. E assim, né? É meio complicado. E a questão da mente que às vezes é jogada na sua cara também, né? Tipo, eu sempre lembro da sua história, tipo, não, é 50-50, tipo, é sempre muito diferente. E aí, às vezes, você combina, tipo, não, você vai fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Esse mês, por exemplo, eu combinei, tipo, não, eu me preocupo na questão financeira, dos cartões e essas coisas, e você se preocupa em arrumar a casa, cuidar dos bichos e tudo mais. Só de coelho, eu tenho 7 coelhos, sabe? Então, assim, gasta certo tempo ali, sabe? 7 coelhos, vocês ouviram? 7. Né? E aí ontem ele veio com papo, eu falei, a gente chegou em casa, eram 8 da noite, e eu falei assim, não, você cuida. Ele falou, vamos amassar os coelhos. E aí eu falei assim, não, você cuida dos bichos. Ele falou assim, como sempre. Aí eu falei, peraí, calma, sabe? Vamos com calma, tipo, não é. Essa semana? Sim, vai combinar. E hoje dá o mês inteiro, sabe? E eu falei assim, calma. É o combinado, sabe? Você não tem direito de jogar isso na minha cara. E isso porque eu te ajudo, sabe? Tipo, tem dias na semana que sou eu que tô ali fazendo as mesmas coisas. Cuidando do coelho. Cuidando do coelho. Tampando calopsita, dando comida pro cachorro. Gente, eu tenho muito bicho. Né? Então, assim, essa questão de, tipo... Cara, não é 50%, sabe? Não é, e a gerência mental é sempre maior da gente. Tipo, isso aí é quase terceirizado já, sabe? Já tá dado. Vai falar? Sim, não pode deixar, não pode não falar.
E se você precisar brigar e discutir, Tem que fazer, senão naturaliza. E se você não puder brigar e discutir, sai dessa relação, porque não é possível, que você não pode falar disso. Bom, eu fiquei ouvindo a apresentação de vocês e pensando assim, gente, eu estou fazendo mestrado e agora que eu vim escutar toda essa história das mulheres, sabe? Fiquei pensando na importância desse livro, porque, assim, na minha cabeça, toda a história é masculina. Era, agora não é mais, né? Que eu estou aprendendo aqui com a Federici e tantas outras autoras, né? Mas é incrível como a gente aprende, assim, desde pequeno, sei lá, imagina aí uma foto da independência do Brasil, o cara em cima do cavalo, um monte de cara em volta. Entende? Assim, e eu fiquei pensando, será que até hoje é assim? Depois de tanto tempo, será que meu filho vai estudar uma história masculina também? Eu fiquei até pensando em conversar com ele. Masculina e branca, né? Eu vou ter que, a hora que ele for estudar a história do Brasil e das Américas, eu falo, então, filho, vem cá. Tem outro lado, deixa eu te falar, vamos estudar junto. Aí ele vai reprovar. A Aline está falando que fez um post no meu Instagram, está pedindo para vocês entrarem lá, curtirem, comentarem, que ela precisa subir os índices de engajamento que ela mesma se propôs fazer, né, Aline? Beleza. Então, tem essa questão aí, e a forma também como a gente foi colonizado, né? Aqui tem a história lá da América Central, mas a gente também recebeu jesuítas aqui, enfim, outros grupos. E como é difícil a gente perceber o amor de outras formas, né, os relacionamentos de outras formas, e eu me lembrei do seu trabalho, né, Liliane? Como você está estudando o amor na perspectiva indígena, e o tanto que isso é fundamental para a gente, porque como a gente recebeu essa história europeia branca, né, a gente entende como se fosse, uma parte só da história, e a gente não conhece mesmo essa outra história que você está pesquisando, resgatando, assim. Então, fiquei pensando aqui sobre a importância da sua pesquisa, né? Então, é isso, gente. E também sobre, no final aqui, que ela fala a respeito de como, que aí já foi comentado também, né? Como o trabalho feminino ainda é desvalorizado, né? É impressionante a gente ler essas histórias aqui do século XVII e a gente está aqui, né? Tanto tempo depois, só imaginando assim, caramba, por que que um cara prende uma mulher de 17 anos dentro de uma casa? Porque ele acredita, da mesma forma como os jesuítas falaram aqui, que a mulher é uma coisa para se possuir, né? Não é um ser humano outro, precisa ser contida, precisa ser controlada, né? Mantida, para a pessoa raciocinar que é possível ela prender outro ser humano, né, dessa maneira, só a parte, você vê a raiz, né, da onde vem essa ideia de que alguém pode prender uma outra pessoa por 17 anos dentro de uma casa. É isso, é a ideia de que a mulher pode ser possuída como um objeto, né, ao seu bel prazer. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, dessa construção social, de pesquisa, é tão fundamental para a gente desmontar essa forma como a gente foi colonizada, né? Que, enfim, é fundamental. É fundamental a gente tentar, em todos os âmbitos que a gente puder, no nosso dia a dia e nos nossos trabalhos, desmontar essa estrutura. Ela é grande, é massiva, mas... E ela é silenciosa. Silenciosa, mas continuamos resistindo, assim como as mulheres aqui resistindo, a gente nem sabe. Mas agora a gente tem que resistir e gritar. Gritar, falando inclusive aí da coisa da Giovanna Eubank, gritar. Tá? Porque ela não precisava ter gritado. Não precisava, mas quis. Vou até tapa. Ela cuspiu na mulher também. Ontem o Fanon disse que a gente não combate violência sem violência. Eu gosto do Fanon. Eu não sou muito amiga do Gandhi. Não tenho muita paciência. Então é isso. Mas eu estava pensando. Peraí, Não, estou pensando só assim, quando a Lorena falava, que você falou também dos livros, né? Que eu falei assim, nossa, o livro da Bell Hooks é maravilhoso. Essa coisa de colocar a questão do amor mesmo nas nossas relações, super valorizar, trazer, mostrando mesmo que a gente precisa exercitar.
E o livro da Federici, ele me provoca muita raiva e muita desejo, às vezes, de violência em função das violências sofridas. Então, assim, por isso que é um contraponto, né? Ela mostra a realidade, ela está falando, olha, gente, vocês estão sob violência há séculos, né? Há muito tempo. E a Bell Hooks fala assim, bom, mas a solução e o caminho é o amor, é diferenciado. A gente tem que mostrar outro caminho humano. Não pode ser esse, né? De violência sobre violência, com violência que eu vou combater com a violência. Então, acho que o que a gente pode tirar dessas duas falas, né? Que são tão potentes, é isso. Desse meio termo, né? Então, a gente tem que conhecer, saber e conscientemente, propositalmente fazer intervenção pelo amor. E às vezes é muito difícil você fazer isso, né? Tipo, esses dias aconteceu uma situação muito desagradável comigo. No trânsito, assim, o cara simplesmente me xingou de um nome assim, horroroso. E, obviamente, diz respeito à sua vida sexual. Sempre assim, né? Tipo, você não pode ter isso. E aí eu fiquei muito irritada e eu queria muito xingar de volta. E aí eu fui refletindo e falei assim, cara, como eu deveria lidar com isso de um jeito amoroso, do jeito que a Bel Hooks ensina. E assim, demorou pelo menos umas 2 horas para eu conseguir chegar a alguma conclusão, sabe? Então, assim, é muito difícil você colocar isso em prática, né? Essa sociedade de como não lidar com a raiva, sabe? Lidar de um jeito amoroso. Assim, pelo menos pra mim é muito difícil. Mas eu acho que às vezes lidar com a raiva de um jeito amoroso consigo mesma é admitir que está com raiva e de alguma forma extravasar, porque a gente também não vai conter toda a nossa raiva em nome de não cometer nenhum absurdo, nenhuma violência contra aqueles que estão fazendo essas coisas contra a gente faz muitos séculos, né, gente? Eu não acredito que a gente tenha que resolver nada na base da violência, mas também acho muito cruel você pedir para uma mãe que se declara antirracista se silenciar perante um negócio desse, porque eu fico pensando assim, já teve confusão em parquinho, que eu quis voar, não foi para cima da mãe, quis voar para cima do próprio menino. Você imagina uma mãe que estava lá, né, com o meu filho, você imagina uma mãe nessa situação, porque é o que eu falo, gente, a gente também é mamífero, né? Tem horas que a gente vira um pouco bicho, assim, perto. Então, aí eu vi, inclusive, psicanalistas comentando no Instagram, não precisava, porque ela já tem o privilégio branco, né? Podia. Sim, com o privilégio branco ela pode gritar com branco também. Justamente isso que eu ia falar, justamente por ela ter esse Por privilégio. ela ter esse privilégio. Se fosse uma mulher negra gritando, já ia ter o estereótipo da mulher raivosa. Então, ela usou esse privilégio para gritar mesmo, para falar. E grita mesmo, né? Então, assim, vários psicanalistas, inclusive, dizendo, mas aí a gente vai... aí há a barbárie. E aí eu respondo, já estamos na barbárie. Quando você acha que é pior uma mãe gritar com a pessoa que agrediu 2 crianças do que a agressão a 2 crianças, porque você está categorizando, certo? Você está dizendo que uma violência não pode ser combatida com outra, porque senão a que foi feita depois é pior, né? Como que funciona isso? Eu não acho que é pior, eu não estou defendendo que isso seja feito. O que eu estou dizendo é, vamos parar de silenciar as mulheres que manifestam raiva, principalmente numa situação dessas. Certo? Se tivesse que silenciar, tinha que ter sido a outra, antes dela falar os impropérios que falou. E ninguém fez isso. Porque isso já estava acontecendo com outro grupo de pessoas que estava lá, né? Ninguém fez isso. Ninguém foi lá, o garçom foi lá delicadamente mandar a mulher se retirar do lugar. Mas não foi lá e fez com que ela parasse com os insultos, né? Com os impropérios. Gente, antes de vocês irem embora, eu tinha mandado fazer long time ago as canequinhas do Psitraftem. Então, quem ainda não pegou, pegue a sua. Queria fazer só um comentário. Não ainda sobre o texto, porque assim, eu gosto da Bell Hooks, é o meu primeiro encontro com ela, então ela tem me feito refletir sobre coisas importantes, mas eu tento não pegar nessa perspectiva assim, idealizada de que a gente vai simplesmente amar o próximo e viver num mundo fora de tudo isso, né? E eu acho que isso é fundamental até para a gente pensar assim, quem que está lendo Bell Hooks?
Os homens estão lendo Bell Hooks. Então, assim, é mais uma vez a gente dizendo que a gente tem que ser amorosa, que a gente tem que ser compreensiva, enquanto os homens não estão lendo isso aqui e repensando suas práticas. Então, eu acho que a nossa leitura precisa ser nesse sentido de integrar isso em sociedade, mas não tomar pra gente, porque a gente já está fazendo isso Sim, certo. sim, os racistas estão lendo Bell Hooks. Assim, quem não precisa ler, não está lendo, sabe? A gente que está lendo por causa de quem não leu e deveria ter lido. Liz. Só para fechar, ontem eu assisti acho que foi uma entrevista que o Bruno e a Giovana deram, e aí a repórter pergunta: você atacou a mulher? E aí a Giovana: sim, ataquei. E o Bruno fala: não, ela não atacou, ela reagiu. E é aquilo que você sempre fala, que a nossa reação, muitas vezes, é colocada no lugar da ação. E não é uma reação do ataque que aconteceu, né? Então, é muito importante também reforçar isso, que muitas vezes, independente do que aconteça, a mulher raivosa, louca, que agiu, né? E não reagiu. Mas, gente, eu vejo que a proposta da Ruth, né? Sim, pela violência você vai com amor. Não, ela faz uma proposta que é diferente, construir um compartilhamento, né? Numa comunidade diferenciada, é ter outro tipo de sociabilidade. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar, né? E talvez levar essa ideia, né? Mas que com a violência a gente vai reagir com uma flor, com uma rosa, um coraçãozinho, acho difícil também. Reagir com a flor. É porque a gente não pode reagir dessa forma mesmo, né? Assim, culturalmente, socialmente, a gente tem que se conter. Até pela questão religiosa, os dogmas, né, colocam. Mas eu acho que a gente precisa ter a visão do todo, né? Para que a gente possa viver melhor numa comunidade com mais amor, né? Eu achei essa solução interessante, porque parecia que não tinha nada mais, né? Gente, é isso? Podemos encerrar por hoje? Posso só fazer um comentário? Meninas, eu rapidinho? agradeço a apresentação de vocês, que eu também não falei, mas como sempre, incríveis. O Alex está aqui dizendo que quer uma caneca. Cadê você, Alex? Tá com o baby. Você tá com o microfone fechado. Ou eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Agora está ouvindo, Carla? Carla? Já. Já. Alguém Pronto, fala ouvindo. se ela está me ouvindo. Na próxima eu te entrego, Alex. Tá, mas era outra coisa. Eu só queria fazer uma pontuação que no livro da Bell Hooks, eu acho que no primeiro capítulo ela fala algo que eu acho que é um convite bastante revolucionário e sai dessa questão, eu não sei se foi nesse ou que é feminismo dela, que ela diz assim: o feminismo não é algo que fala das mulheres, mas é algo que luta por qualquer tipo de opressão, qualquer tipo de desigualdade que cause violência. Quando a gente pensa nessa perspectiva, todos estamos dentro, né? E eu acho que é essa reescritura que tem que ser feita, que ela mesmo discute, né? Que o feminismo ele é distorcido pela mídia, coloca essa questão de uma mulher masculinizada, que é uma forma de desqualificar o feminino e, enfim, daria uma grande discussão. Como se também uma mulher masculinizada fosse um problema. Mas o que eu acho mais interessante dela é essa pontuação de que a gente precisa reconceituar o feminismo para a gente entender que todos nós perdemos. E é, inclusive, isso uma das questões, e a Carla, espero que goste da minha dissertação, que eu quero discutir, é que nós, homens, ganhamos em discutir isso. Porque, na verdade, as discussões elas ganham densidade quando as pessoas também se sentem beneficiadas. Então, essa discussão do feminismo sobre a mulher não envolve só a mulher, envolve nós. Nós, homens, que também temos nossas histórias de massacres, nossas histórias de invisibilidade afetiva. Então, eu acho que, assim, concordo que mais pessoas deveriam ler, mas aí eu acho que nós que estamos pensando, estamos aí tanto nos consultórios, como nos Instagrams, enfim, nos espaços públicos, de alguma forma instrumentalizados para abrir espaço de reflexão. E quanto mais de nós fizermos isso, mais a gente vai construindo uma teia de transformação, né? E por isso que eu acho ótima a história da extensão, Carla. Bem, era isso. Gente, vamos encerrando então.
E essa que vos fala tem outras reuniões, inclusive na hora do almoço. Muito bom ter vocês aqui. Para quem vai assistir no YouTube depois, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho. Eu detesto essa parte, gente, mas eu tenho que fazer porque a Aline e o Moisés mandam, tá bom? Beijos de luz. Vou encerrar a reunião. Até a próxima, gente.